Boa noite, meu povo, você que está aí acompanhando o Bora Rejuvenescer, seja muito bem-vindo. Mais uma live. Estamos aqui iniciando mais uma live na noite de hoje. Hoje é dia 25 de julho de 2023 e vou aqui chamar agora a Amanda para ela participar aqui comigo. Sejam bem-vindos aí quem está entrando. Tia Glorinha, tia Mana. Vou chamar a Amanda aqui. Tudo certo? Manda aí um pêssego nos comentários para a gente poder saber que tá tudo bem. Amandinha. Hello! E aí, Amanda? E aí? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Oi, gente, boa noite. Boa noite, tia Mana, Aline, mamãe. O pessoal tá entrando aí. Que bom, entraram já em ponto. Muito Gostei, bem. gostei. E aí, Amanda? Vamos Gente, eu tô com conversar essa aqui hoje. cara assim de choro. Eu posso provar daqui a pouco. Eu estava cortando cebola. Cara, que cebola ardida! Coisa boa, então. Olha, Fernandinho, que bom. Aline, Coordenada. mamãe. Diretamente BH, Yes. Acho conexão que é Rio de diretamente Janeiro. de São Paulo agora, Ah, é? Que chique. né? E aí, hoje o nosso assunto está bem interessante, porque a gente não é muito de falar por aí, né, Wallace? É verdade. É um assunto que geralmente não é muito falado, né? Quando a gente fala sobre longevidade, aí meio que fica meio de escanteio, mas é um dos elementos do Bora Envelhecer. Então, É, a gente tem que falar sobre ele. É um aspecto muito importante para a gente poder pensar na nossa própria existência daqui a alguns anos, ou para quem já está chegando perto dessa fase de poder estar emancipado totalmente, mas com uma moradia digna. Então, hoje a gente vai falar sobre moradia e o quanto isso é importante para a gente poder já começar a conversar sobre isso hoje e o quanto que ele é importante para o Bora Rejuvenescer, né? A gente dá um outro aspecto de como é que a gente está pensando sobre isso. e sabe o que é interessante nisso tudo? Teve um tempo atrás a gente abriu uma caixinha nos stores para saber qual é o elemento do bora que a galera queria saber mais, né? Aí colocaram muito de emoções e autoconhecimento, botaram, acho que alimentação e movimento e descanso, mas ninguém falou sobre moradia. Eu falei, Wallace, a gente tem que falar dos dois extremos. A gente vai falar de todos, claro, porque são 8 elementos, mas a gente vai ter que falar os dois extremos também, o que todo mundo quer e o que ninguém conversa. É, Porque esse elemento não está no Bora, tá no Bora não é à toa, na verdade, é um dos principais. Embora a gente vá falar sobre ele a primeira vez hoje, na perspectiva que a gente conversou desde que a gente começou a gestar o Bora, né? é verdade. Então, assim, é um assunto que aparentemente não está muito na roda das pessoas que falam sobre longevidade, né? Ele geralmente é Sim, conversado quando o problema já está instalado, né? exatamente. E os dados são preocupantes. Então, o quanto antes a gente pudesse antecipar, pensar sobre isso e planejar, porque a moradia faz parte da nossa própria personalidade, né? Diz muito sobre o lugar onde a gente se Exatamente. encontra, diz muito sobre como a gente se sente pertencente a um lugar e vivendo de uma forma feliz com aquilo que a gente imagina que seja uma residência bacana. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, vamos conversar, né? E só lembrando, né, o pessoal quando acompanha as lives da gente aqui, a gente sempre divide ela em três momentos, né, Amanda? A gente conversa Isso. primeiramente sobre a parte de dados que a gente traz, né? E esses dados são importantes porque às vezes são dados de artigos científicos, são reportagens, são constatações que a gente vai pegando de órgãos importantes sobre os assuntos, a gente traz eles, a gente depois entra na parte de conteúdo, que é a segunda parte, onde a gente reflete sobre os dados e traz outros pontos também que a gente gosta de acrescentar e a forma, vamos dizer assim, né, autoral que o Bora Rejuvenescer gosta de falar. E o terceiro momento a gente coloca dicas, né? Onde a gente coloca dicas de coisas que já funcionaram para a gente, dicas que a gente acha importante que as pessoas fiquem atentas
para poder alcançar esses objetivos, né? Então, assim, e mais uma coisa, né? A nossa live a gente já tentou fazer 40 minutos, 30 minutos, mas assim, não rola. Então, é mais ou menos 50 minutos a 1 hora. A gente promete que quando bater 1 hora a gente já corre para acelerar para finalizar, mas como a gente gosta de falar, são 2, então a gente tagarela mais tempo. Então, se puder, vai acompanhando a gente aí fazendo a janta, lavando a louça, vai fazendo o que você quiser, a gente vai conversando, porque a live de hoje está bacana da gente acompanhar. Eu mesmo, daqui a pouco, vou para a cozinha. Avisei para o Wallace. Falei, Wallace, olha só, a live hoje vai ser na cozinha. Para quem vê o replay aí não sabe, eu sou nutricionista e hoje é meu date comigo mesmo. Então, hoje é dia de eu fazer meu jantar aqui, do jeito que eu gosto. Então, eu não quero dormir tarde. Falei, eu vou terminar aqui na live. Não tem Ana Maria? Então, tem Bora Rejuvenescer também, Amanda. Isso aí. Vai passar embaixo da mesa também? Tá bom? Pô, tem que ter alguém aqui para passar debaixo da mesa. Live junto da próxima vez que a gente fizer live junto. A gente combina de fazer com janta. Dá uma boa noite aí pro teu pai, tio Sérgio. E o Fernando tá falando aqui que papo bom sempre rende. Pois é. Por isso que quando a gente se junta, a gente fica, ó, conversando horas. E agora tá trazendo para cá. Em breve. Então vamos falar um pouquinho de dados, Wallace? Vamos lá. Pode começar aí o que você trouxe aí pra gente. Hoje a gente trouxe dados do censo de 2002, censo do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e dados também de um evento que ele foi ano passado, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, qual é o título da live hoje? Moradia, o que será seu lar? É um título intrigante, porque a gente não pensa muito, mas o que será o nosso lar hoje e no futuro, né? Então, segundo os dados do censo, a gente trouxe alguns dados para poder mostrar como é que foi a construção do raciocínio do Wallace. A média de moradores por domicílio caiu em relação ao censo de 2010. Para quem não sabe, o censo ele é uma estatística que traça um perfil da população brasileira. Ele é feito de 10 em 10 anos e esses dados são extremamente importantes para a gente poder fazer políticas públicas de saúde, políticas públicas de economia e muitos outros panoramas para a gente entender como é que é a população do Brasil inteiro e traçar perfis para poder fazer vários planejamentos públicos e também privados. Então, tanto pesquisadores quanto instituições privadas e públicas utilizam os dados do censo para poder embasar o que precisa de muitas informações. E o censo, o último censo anterior a esse foi em 2010. Então, ele deveria ter sido feito em 2020, mas por conta da pandemia, como a entrevista é feita em domicílios, uma amostra é retirada para poder ter pesquisas mais aprofundadas, ela acabou sendo feita em 2022, então os dados estão super fresquinhos. Qual é a média de moradores por domicílio? Ou seja, quanto que tem média de morador em cada residência? 2,2 moradores. Isso significa que aumentou o número de residências com pessoas morando, mas com menos gente. Houve queda em todos os estados. Então, a gente tem mais domicílios ocupados e desocupados também, mas isso não vem ao caso. Mas se antes a gente tinha uma média de 3 moradores, agora a gente tem 2. E a gente também teve uma redução das famílias. Em 1960, a gente tinha uma média de 6 filhos por casal. Atualmente, a gente tem em torno de 1 a 2 filhos por casal. Olha a diferença que a gente tem. Será que isso impacta em alguma coisa para a gente? Quero dar uma boa noite aqui para a Luara. Luara, né, da Geronto Educa, o perfil dela é maravilhoso. A gente sempre está postando alguma coisa nos stories sobre ela. Seja bem-vinda.
E o que acontece? Atualmente um filho e meio, mas na verdade são em torno de 1 a 2 filhos por casal. Isso também é um impacto grande no raciocínio que a gente vai construir aqui. Casais também tendo filho mais tarde. Então, a gente vê que em 1960, principalmente antes do advento da pílula anticoncepcional, se tinha filho mais jovens, entre 20 e 25 anos. Minha mãe teve filho com 22. Atualmente teve filho com que idade? O Sérgio deve saber responder aí. Minha mãe estaria agora com 69, estou com 42. Acho que foi por volta... também teve. Foi por volta de 20 e pouco. Foi antes dos 30. A questão é que atualmente a gente está tendo... A nossa população feminina tem tido filhos acima dos 30 e muito acima do 35, com as longevidades e os tratamentos relacionados à questão de fecundidade, de ter filho, essa natalidade está cada vez mais tardia, né? E o que está acontecendo com o nosso perfil, cara? O auge da produtividade e a busca por relacionamentos e construção da família está acontecendo acima dos 30 anos. E os pais, como estão tendo filhos mais tarde, são... quando os filhos estão nesse auge, e ainda mais no futuro isso vai acontecer, os pais já estão com a idade avançada. Eu vou dar meu exemplo, que isso foi um dos motivos que levou a gente também a traçar o perfil do Bora Rejuvenescer. Eu tenho 40 anos, meu filho tem 7. Quando eu tiver 70, ele vai estar com 37. Quando eu tiver 80, ele vai estar com 47. Gente, 47 anos, daqui a 40 anos, cara, vai ser muito jovem, porque hoje em dia 47 já é considerado jovem. Então, a gente precisa pensar. Porque do jeito que está a nossa geração, com a saúde mental tretada, com muitas questões físicas, que a gente vai falar um pouco também no conteúdo, como estaremos com 80 anos se a gente não parar para pensar agora? E dentro desse raciocínio, o traço, a faixa etária que mais... Ah lá, teu pai colocou 27 anos, que a tia Soninha teve você. Dentro desse raciocínio, a faixa etária que mais cresce, segundo o censo, é a da população idosa. E a gente divide aqui em idosos mais jovens, que é de 60 a 80, e idosos muito idosos, que é acima de 80. Então, 15% da nossa população é composta por pessoas idosas. É 4% a mais do que 2010. Wallace, Amanda, mas quanto isso representa? Nós temos em torno de 203 milhões de pessoas no Brasil. Isso representa em torno de 30 milhões. E se somar o segmento etário de 25 a 59 anos, temos quase 50% da população brasileira. Ou seja, esse assunto interessa a nós. De 40 a 59 anos, que é o grosso da faixa etária do Bora, é 26% da população. Ou seja, a gente está falando sobre a nossa moradia aqui. E quando a gente... Pode falar aí. Desculpa. Só ia complementar, né? Tem um aspecto que é notado em vários países, que é o seguinte: com o aumento da renda, né, assim, com o aumento do desenvolvimento do país, acaba que a taxa de natalidade ela acaba diminuindo. Né? Isso é algo que é notável nos países que entram no processo de desenvolvimento maior. Como hoje em dia, né, praticamente todos os países, estão inseridos num movimento onde tecnologia e avanços tecnológicos, né, vão facilitando a qualidade de vida também, e as famílias acabam tendo, às vezes, uma melhora, né, na qualidade de vida, que antes era extremamente precária. Não que não exista, né? A gente vai falar sobre isso já. Mas com o desenvolvimento, mesmo que ainda bem tímido, né, da parte de desenvolvimento do país também, acaba que tem uma diminuição da taxa de natalidade. Então, a grande parte da população acaba sendo essa de meia idade para uma idade mais avançada. E a gente já falou sobre isso, né, outras vezes, até na nossa primeira live aqui no Bora, sobre como o desenho
né, da pirâmide, principalmente do Brasil, e no mundo também, né? Ela está deixando de ter aquele aspecto de pirâmide, com a maior parte da base de pessoas mais jovens, e ela tomando um formato de uma taça, né? Ou seja, a maior parte da população que está indo para metade da pirâmide é aquela, uma faixa etária que a gente está hoje, né? De 30 Uma a 50, tulipa de cerveja quase, né? uma Bojudinha, é, estretinha embaixo a pirâmide está virando e uma tulipa, aumentando né? em cima. É, mas tem alguns aspectos bem importantes que a gente pode falar, vou deixar você terminar a parte dos dados, para depois a gente, quando for falar da geração atual, a gente também colocar aspectos importantes que Claro. a nossa faixa etária tem enfrentado aí para poder chegar nessa moradia digna e bacana para a vida, né? Mas vamos continuar, vamos lá. E dentro disso tudo que eles falaram, eu e o Wallace, a gente faz umas projeções, né? Para quem vai ver a live aí depois, a gente é amigo desde os 15 anos, e a gente tem altos papos filosóficos, e agora está aqui na longevidade. Qual é a questão? A população está envelhecendo, mas essa população somos nós, com 40, 35, 60, todo mundo que está aqui hoje, que está assistindo a gente também. Aí a gente começa a pensar, e isso trazendo para vocês um pouco do nosso bastidor, a construção do raciocínio, eu penso, o Wallace atualmente não tem filhos, eu tenho um, e acho que a ideia minha e do Wallace se o Wallace tiver filhos e eu em relação ao meu, é não querer que eles cuidem da gente por uma negligência nossa que a gente poderia ter avisado. Que negligência? Não cuidar da saúde, ficar muito dependente, porque teve preguiça hoje ou porque não valorizou. Não vou chamar de preguiça, porque a gente sabe que a questão do exercício físico envolve uma série de coisas, mas não teve a consciência para poder, não se esforçou para elevar o nível de consciência da importância de ter o hábito de iniciar e buscar uma atividade física que evite essa dependência por causa da queda de massa muscular. A gente está na live 35. A gente já falou isso antes. Então, se a gente não quer isso, por um lado, o que tem para a gente? Aí a gente começou indo nesse evento, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, estava a Ana Amélia Camarano, que é uma referência em pesquisa em instituição de longa permanência de idosos, que a gente chama de LPI. A gente vai começar a trazer esse vocabulário, porque nossas postagens vão começar a trazer isso. Então, o que tem dentro do panorama de instituição de longa permanência? Dentro de instituição de longa permanência, está incluído no Brasil residência coletiva. Diga. Primeiro, só explica um pouquinho o que seria essas instituições de longa permanência, né? Só para isso que eu vou explicar agora. Ah, tá. Não, então beleza. É isso que eu vou exatamente explicar agora. O que seria isso, né? Instituição de longa permanência. No Brasil, residência coletiva de idosos, são os asilos. Está incluído também, por conta de uma nomenclatura, tem gente que coloca que é instituição de longa permanência, mas passando o dia inteiro indo dormir em casa, ou seja, a coisa está indo num caminho para sedimentar o que seria uma instituição de longa permanência. Mas o que se define de fato? A instituição de longa permanência é uma instituição que é para abrigar idosos que não moram com seus familiares e que podem dormir lá e que tem uma rede de cuidado. E são os asilos. Muitos são asilos. Agora, quando a gente fala a palavra asilo no Brasil, é igual falar a palavra velho. É sempre visto de uma forma pejorativa. Então, é um tabu conversar sobre isso em muitas famílias. E isso é ruim, porque a gente não resolve o problema. E qual o panorama atual, entendendo o que é uma instituição de longa permanência? A gente, vocês lembram que eu falei que temos mais de 30 milhões de pessoas idosas no Brasil inteiro, né? Residência coletiva, a gente tem 7.140
residências. Essa conta fecha? Então, calma aí, 203 milhões de pessoas no país. Brasileiros. Né? Temos, desse segmento, em torno de 30 milhões de pessoas idosas. Pois é, 30 milhões de pessoas idosas. Agora... E no Brasil inteiro, temos, dentro de dados oficiais, 7.140 residências coletivas. De tudo quanto é tipo. Dentro dessa gama, 2,3% são públicas, 24,4% filantrópicas e 73,3% privadas. Dentro dessas residências, a legislação é pouco executada, grande parte está em situação precária. A quantidade é extremamente abaixo da demanda. Então, se está abaixo da demanda, qual é o clássico? O filho cuidar do pai, certo? Mas a gente acabou de falar que temos a maioria dos casais com 1 a 2 filhos ou sem filhos. Esses pais não querem ser cuidados pelos filhos. Essa conta começa a não fechar de fato. E há uma insuficiência extrema de de profissionais capacitados. Porque o profissional que cuida do idoso é um profissional diferenciado. O que está acontecendo, por exemplo, no curso de medicina, que está sendo uma preocupação muito grande? E isso acontece na nutrição também. As pessoas se formam e querem ir para o segmento de estética. Há um medo de envelhecer, querem rejuvenescer, não rejuvenescer, que é o que a gente prega aqui, que é envelhecer se renovando, se reinventando. Ou seja, não tem nada fechando nessa conta. E, ao mesmo tempo, a gente tem a utopia de que a gente não vai envelhecer, não vai passar por isso, não planeja finanças. Eu estou falando aqui com você que são mais de 70% de instituições privadas. Se plano de saúde para idoso já é caro, imagina uma moradia. Eu fiz uma conta rápida aqui. A gente tem 7.140 instituições no total no Brasil, né? Se a gente for pegar 2,3% que são públicas, isso dá 164 instituições apenas, que são públicas, para atender todo o Brasil. E é filantrópica, mesmo assim. Então, assim, a gente fala de residência que muita gente não quer ir, tá, Wallace? E as que querem ir, que parecem hotéis de idosos, é o ápice do ápice do ápice. Se a gente aqui faz malabarismo para pagar nossos boletos, o que a gente vai falar sobre pagar uma moradia? Só que aí entra um dado muito importante. Aqui, isso daqui é só dado, gente. Agora a gente vai entrar na reflexão que eu e o Wallace estamos conversando no final de semana. Aí eu passo a bola aí para você, Wallace, sobre a nossa geração. Vamos lá. Pois é. A gente faz parte de uma geração de transição, né? Então, assim, e a gente está fazendo parte de várias transições, né? Para quem está aí com uns 40 anos, 30 e pouco, 40 anos, vai lembrar que a internet de alta velocidade que a gente está se comunicando hoje, um dia, para ela conectar, ela fazia barulho. Quem lembra quando a internet fazia barulho para se conectar, né? Então, eu lembro do barulho do ICQ. Pois é, tinha ICQ, MSN, enfim, Orkut, essas coisas. Mas, assim, a gente está participando de uma transição, de uma geração, por exemplo, que não tinha tanto acesso tecnológico assim, agora temos. E já tem uma geração mais nova que já nasce dentro desse aspecto, né? E outro aspecto também que a gente está numa geração de transição é justamente sobre isso que a gente está conversando aqui, né? A gente faz parte de uma geração que a gente é uma geração cringe, né? A gente está justamente no meio dessa mudança. Quando a gente nasceu, a pirâmide tinha a maior parte da população do Brasil ainda de pessoas mais novas. Hoje em dia a gente está numa fase de transição e nós estamos já chegando perto da faixa etária, que hoje em dia vai ser a maioria. Então a gente está atravessando um momento de transição, vendo a longevidade cada vez aumentar mais, o nível tecnológico disponível cada vez aumentar mais, e a gente está conseguindo comparar os dois momentos. Tem gente que já nasce no momento anterior, né, que às vezes tem uma dificuldade maior para lidar com o que está acontecendo hoje, e gente que já nasce dentro do mundo atual, já tecnológico, integrado, enfim.
E a gente tem aqui alguns dados, né, como a Amanda comentou aí, que a grande maioria dessa nossa geração, tá aí nessa faixa de 30, 40 anos, a maioria tem de 1 a 2 filhos ou não tem filhos. Né? Então, é a formatação de um novo padrão de família. Por exemplo, a família da minha mãe, eu tinha 4 tios. Na família do meu pai são 7. Né? E eu e meu irmão somente. Tem gente que é filho único. A Amanda também tem uma irmã. Então, a gente vê uma diminuição. Parece que antigamente era tipo a época da Revolução Industrial. Né? Vamos botar filho no mundo que eles trabalham e trazem renda para dentro de casa. Né? Tinha né, essa quantidade maior, a família era mais numerosa, né? E hoje em dia a gente vê uma redução. Então, tem aspectos sociais, econômicos, que a gente não vai entrar aqui, né? Geralmente, essa geração que a gente faz parte são pessoas que têm filhos após os 30 anos, né? Em muitos dos casos, depois dos 30 anos. Então, a gente vê que por exemplo, minha mãe me teve com 27, meu irmão com 30. Hoje em dia, a gente já vê pessoas, mulheres que estão engravidando com 30 e pouco, 40 anos, até mais de 50, como tem aí a Cláudia Raia, né? Cláudia Raia, com 55. Ivete Sangalo, com 45. Exato. Então, a gente tem os pais ficando idosos, pessoas com 60, 80 anos, ou até muito idosos, pessoas com mais de 80, né? Mas, pelo menos, assim, as nossas famílias, né, a minha e a tua, a gente tem pais rejuvenescentes, né? Porque meu pai está total. Mais de 70, inteiraço, ativo, se bobear o exame dele dá melhor que o meu, os teus pais também super ativos, né? Então, hoje em dia a nossa dificuldade, né? Qual é? É cuidar da gente mesmo, dos filhos, para quem tem, e mais para frente, que vai acabar acontecendo quando a gente vê uma geração de pais, que graças a Deus não é o nosso caso aqui, mas acontece com muita gente, né? Os pais começando a adoecer porque talvez lá atrás a falta de informação ou, de repente, o estilo de vida, né, que era outro, gerou uma diminuição da vitalidade, gerou uma maior dependência. E a gente se vê, às vezes, numa fase onde a gente gostaria de estar podendo, né, compartilhar com a nossa família, tendo que cuidar também dos nossos pais. É uma obrigação dos filhos, é lógico que é. Só que o alerta que a gente faz aqui, né, no Bora Rejuvenescer, é para que a gente, como geração transitória, que observa como é que está acontecendo com a geração atual, né? E vendo as possibilidades que o mundo traz para a gente daqui para frente, para a gente começar a trazer esse aspecto de consciência e de longevidade bem-sucedida, que a gente falou na semana passada, para a nossa vida. Porque a Amanda com certeza quer que o filho dela, ele não precise estar parando a vida dele com 30 e poucos anos para poder cuidar dela. Porque ela talvez tenha sido negligente, talvez não tenha pensado melhor sobre atitudes e decisões que ela está tomando hoje. Então, o trabalho da gente é um trabalho, ao mesmo tempo, de conscientização, mas também de prevenção. A gente pensar o que a gente pode fazer de melhor. E, gente, é muito bom quando a gente consegue ter um estilo de vida que a gente consiga pensar sobre a gente viver melhor, com mais energia, mais saúde, com mais mobilidade, com mais autonomia, e a gente queira prolongar isso por mais tempo. Então, é importante que a gente fale sobre esse tipo de assunto, né? Então, a questão central, que a gente acaba vendo que vai aparecer para a gente mais cedo ou mais tarde, é essa questão da moradia. Por isso que entra dentro um dos elementos que Bora Rejuvenescer, falar sobre a moradia. Que a gente precisa pensar onde estaremos daqui a um tempo. Exatamente. Não é só o dia a dia, e vai ser coisa gostosa aí. Vai, daqui a pouco eu falo o que é. Cara, uma pena que a internet está tão avançada, mas ainda não tem cheiro e não dá para mandar pela tela. Só vou fazer esse adendo. É espaguete de abobrinha, com molho vermelho, e quibe de forno vegetariano, com feijão vermelho. 8h12 da noite, para quem tá só com almoço. Nossa, mãe. Mas vamos lá. Vou tentar concentrar aqui para você estar falando. Então, a nossa geração... Vamos ver se fica pronto até terminar a live, que aí eu faço pratinho no final. Tá.
Então, assim, a gente está conversando aqui, brincando, né? Mas o assunto é bem sério, né? A gente precisa pensar sobre esse aspecto do nosso futuro, né? Então, a nossa geração, ela passa por um paradoxo, vamos botar assim, né? Um ponto de contradição. Por um lado, a gente tem mais consciência do autocuidado que a gente precisa ter com a gente sabe aquilo que realmente funciona, é bom. Gente, alguns anos atrás, o hábito de fumar era uma coisa estilosa, propagada. Exatamente. Para quem assistiu a Ayrton Senna, todos os carros de corrida tinha propaganda na televisão, botando um estilo de vida saudável a pessoa que fumava. Hoje em dia a gente sabe o que realmente faz bem ou faz mal. Então a gente tem mais informação, então a gente tem uma consciência maior sobre o autocuidado, mas a gente hoje em dia, como a Amanda gosta de dizer, a gente está mais exposto às tretas mentais. Que são os Exatamente. e a gente já fez caixinha sobre isso, a Amanda comentou, e uma das coisas, um dos elementos que as pessoas mais pediram para a gente conversar aqui no Bora Envelhecer foi sobre emoções e autoconhecimento. A gente vê como a dificuldade da geração atual é lidar com a quantidade excessiva de informação, problema, desafio, junto com essa vida corrida, atarefada, e mais os problemas que a gente sabe que vão acabar acontecendo na vida, porque a vida ela é feita de altos e baixos. Não tem como a gente viver a vida estável. A vida estável é só quando você morrer. Aí botar o eletrocardiograma vai estar aquela linha ali, mas por enquanto é altos e baixos. Então a gente vai passar por desafios e dificuldades, e isso está mexendo muito com a mente das pessoas, gerando os dois principais problemas que a gente vê na sociedade, que é a depressão e a ansiedade. Então a gente tem que conversar sobre isso, né? Olha lá, o Arno colocando aí, meu mano, seja bem-vindo, tá? Isso é vida real, bora rejuvenescendo na cozinha em plena live, tá vendo como é que é? Depois eu passo a receita, vamos ver se vai rolar o maçarico aqui ao vivo. Vai rolar janta aqui, porque eu não quero dormir tarde, não. Movimento e descanso também, bora rejuvenescer, alimentação, aqui é tudo junto, amigo. Pois é. Dá um beijo aí pra tua tia também, tia Elô, tá aí. Que legal. A Aurilene também chegou, seja bem-vindo. Um beijo para todos aqui. O Ricardo também. Também, tá? Seja bem-vindo. Então, a gente está vendo que a gente vive numa geração que tem mais consciência sobre autocuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente vive, né, num processo de danos mentais, de até a nossa parte de saúde comprometida pelas fugas que a gente muitas vezes busca por causa dos problemas. A gente está falando aqui de alcoolismo, de álcool, de fumo, de sexo, né, desregrado, todos os processos de fuga, drogas também. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a gente está numa geração de transição que a gente ainda não está sabendo nem como lidar com o próprio aparelho celular, gente. A gente agora está descobrindo como a liberação de dopamina vicia a gente pelo aparelho. Então, a gente está numa transição, aprendendo a lidar com informações e coisas novas. E uma delas é esse formato de vida que está se construindo cada vez mais, de uma geração que está de transição entre a anterior, né, que tinha um estilo de vida diferente, e a atual, que está passando por essa transição. Nelly, querida, seja bem-vinda. Oi! Saudade, Nelly! Bem-vinda! Nossa rejuvenescente amiga paulista. Então, a gente precisa ter cuidado para quê? Para que a gente possa, ao longo desse processo da nossa vida, a gente cuidar de áreas importantes que a gente faz dentro dos 8 elementos do Bora Envelhecer, né? Alimentação, descanso, atividade física, espiritualidade, integrando esses elementos para a gente ter um equilíbrio para conseguir alcançar essa tão sonhada, né, longevidade bacana, a gente poder estar reproduzindo durante toda a nossa vida aquilo que a gente gosta de viver hoje, aquilo que a gente se sente bem fazendo hoje. Então é um tipo de assunto muito necessário. E aí a gente pode pensar assim, né? Amanda, eu vou comentando aqui, você pode falar aí, tá? Pode interromper. Não, tá, eu só queria fazer um adendo em relação a isso que você falou, porque tem a ver com o assunto que a gente falou sobre os nossos amigos, né? A gente foi observando, muita gente comenta assim, vocês não parecem a idade que têm, né? 40, 42, não sei o que e tal. E a gente estava refletindo sobre isso, sobre esse paradoxo da nossa geração, né? A gente tem muito acesso à informação. Só que
a gente tem muita treta na cabeça que às vezes impede a gente até executar a informação que a gente tem de mais bem-estar. E eu e o Wallace, a gente começou a perceber que, embora a gente tenha estruturado o Bora Rejuvenescer em 8 elementos, pela demanda, a gente vai ter que dar um foco muito bacana em emoções e autoconhecimento e espiritualidade, porque parece que dentro de uma árvore, a gente entende que é tudo. É uma roda. A gente tem uma aula no YouTube, uma apresentação no YouTube explicando por que a nossa logotipo é dessa forma. Mas, se a gente observar, se fosse uma árvore, a raiz que sustenta o tronco seria emoções e autoconhecimento para tudo. Que se você não está bem da cabeça, você não consegue se alimentar bem, você não consegue manter uma casa organizada, você não consegue nem cozinhar. E o que faz a gente parecer mais jovem? É o mesmo que faz a gente rejuvenescer, que é cuidar da alimentação, que é não beber. A gente não bebe. Eu já bebi vinho e tal, atualmente eu não bebo. Mas mesmo se a gente beber, você já bebeu também. Não beber em excesso. A gente escolheu hoje não beber, mas a gente sabe que é não beber em excesso. Nada é proibido, mas assim, não fazer sexo desregrado em qualquer lugar, com qualquer pessoa e tudo mais. Então, lá, teu irmão tá colocando que tem que fazer na cozinha ou andando pela rua no fim da tarde. Pode fazer na mesa já comendo, que é a melhor parte. Deixar os outros com água na boca assim igual a Amanda, tá difícil, que essa hora. Ah, mas eu cozinho direitinho, vai. Mas pode fazer num outro ambiente. A gente pode fazer numa cafeteria, que eu adoro. Vai ser bom. Vai ser ótimo. Então, a gente estava fazendo essa reflexão que, assim, tem informação, mas a galera de 40, 50 anos está muito sedentária. Foi a galera mais exposta a refrigerante. Foi a galera mais exposta também a fumo, álcool em excesso, a liberdade sexual. E assim, gente, como vai estar nós no futuro, meu Deus do céu? Olha lá, a Nelly está colocando aqui, meu vinhozinho com moderação faz bem. Faz sim. Eu e o Wallace, a gente falou disso semana passada. Cafeteria é bom, a Arley está colocando. Dá um beijinho aqui para Tati, que fez doutorado comigo. Legal, seja bem-vindo, Tati. Aí foi esse adendo aí que eu lembrei desse nosso papo. Não, claro, super importante. Agora, eu queria trazer aqui uma reflexão para a gente fazer, que assim, não vejo quase ninguém fazia, para dizer que ninguém fazia, né? A gente geralmente tem uma forma de etarismo, né? Da gente falar mais das gerações anteriores, né? Então tem uma galera que fala assim, na minha época, a geração era assim, hoje em dia o pessoal é muito assim, muito assado. Olha só, a gente precisa colocar em termos reais, para a gente poder, né, deixar bem claro como é que essa parte da moradia é importante a gente estar buscando ver o quanto antes, porque a geração que hoje está passando pelos 30, 40 anos, é uma geração que teve um caminho até aqui bem desafiador, tá? Então, eu queria colocar alguns dados aqui para a gente poder pensar. Uma pessoa que hoje tem 40 anos, ela já passou... Vamos pegar o seguinte, uma pessoa tem 40 anos, ela nasceu na década de 80. Vamos pegar uma pessoa que nasceu no Brasil na década de 80. O que essa pessoa já passou até hoje? Ela nasceu numa época de alta inflação, e isso foi até 1994, com o estabelecimento do Plano Real, certo? Então, altas taxas de inflação geralmente geram um desenvolvimento bem mais precário do país e acesso a bens de consumo e de desenvolvimento. Então, essa pessoa, até os 14 anos, ela viveu num momento em que o Brasil vivia altos índices de inflação. Nossos pais podem falar sobre isso. Quando essa pessoa chegou nos seus 20 anos, a gente teve, no ano 2000, uma crise da Bolsa dos Estados Unidos, que impactou também outros países, foi a crise das .com. A crise das .com fez uma quebradeira em empresas de tecnologia e atrasou muito o desenvolvimento também de outros tipos de empresas. Então, a gente já vê aqui que, além de alto índice de inflação, quando essa pessoa nasceu com 40 anos, até os 14, depois, aos 20 anos, ela já pega uma crise financeira de impacto global. Com 28 anos, vem outra crise financeira, que é a crise do subprime, e também
o mundo inteiro, pouco aqui no Brasil, mas depois a nega falando ali, ó, com muita salsicha e miojo no corpo, né? Cara, aquele pozinho que não é de Deus, mas salvou muita gente. Ai, que sabor de infância nele. Meu Deus do céu. Aí, olha só, continuando. 28 anos, 2008. Crise financeira também do subprime. Com 36 anos, essa pessoa passou por um período aqui no Brasil que a gente teve a promulgação do teto de gastos com status constitucional. Isso, para muita gente que parece ser um freio, né, nas contas públicas para poder equalizar, na verdade, uma trava para que o Brasil não consiga aumentar o seu desenvolvimento durante 20 anos. Então, a gente teve uma trava no Brasil durante 20 anos, que agora parece que vai ser derrubado aí, ou pelo menos mexido um pouquinho, né, com a nova reforma que está passando, mas o teto de gastos, naturalmente, ele cortou o custo do desenvolvimento social. E com 40 anos, essa pessoa passou pelo período da pandemia de 2020. Então, vamos fazer um retrospecto. Uma pessoa que hoje tem 40 anos, nasceu durante um período de alta inflação até os 14 anos, com 20 anos passou por uma crise financeira mundial, com 28 anos passou por outra crise financeira mundial, com 36 anos passou pelo teto de gastos com restrições orçamentárias no Brasil, com 40 anos entrou a pandemia. Fora isso, ou seja, adicionando a isso, a gente tem, ao longo desse caminho, uma dificuldade muito maior dessas pessoas com alto custo de educação, um alto custo do acesso à educação. A educação pública ela não existe, né? E a gente tem um alto custo para moradia e financiamento de moradia. Então, gente, o que a gente quer colocar aqui é o seguinte: o desafio existe. E assim como diz Flávio Augusto, estabilidade não existe. Não vai cair do céu, você não vai ter a moradia dos teus sonhos porque o governo vai te dar, alguém vai resolver te ajudar de uma forma, né, mais altruísta. Ou seja, falta política pública? Lógico que falta. Só que a gente precisa se conscientizar que o nosso caminho é um caminho desafiador. E às vezes as gerações anteriores falam assim, com 30 anos essa molecada não quer nada, não quer nada. O panorama ao longo desses 40 anos que essa geração enfrentou foi um panorama bem desafiador. Lógico que a outra também teve. A gente teve guerra mundial em 40 e pouco, enfim. Mas o panorama financeiro, principalmente, ele é muito desafiador. O alto custo de moradia e de educação, ele influencia muito no acesso à moradia, que é isso que a gente está conversando aqui. Então, é preciso que a gente comece a conversar sobre isso desde já, porque esse caminho ele tem que ser planejado. E dá para se planejar, dá para a gente poder montar uma estratégia já começando a pensar nisso agora. Deixar só para quando estiver aposentado, ou para o Deus dará quando estiver lá na frente, vai ter uma dificuldade bem maior. Então, a gente pode pensar sobre isso. Além disso, alguns dados que a Amanda já trouxe no início, a gente já falou, e mais esses dados aqui, a gente teve um aumento grande, depois da pandemia principalmente, daquilo que a gente chama de déficit habitacional, que são pessoas que vivem em condições precárias de moradia ou não tem nenhum tipo de habitação, ou seja, a grande parte das pessoas que estiverem assistindo a gente agora ou depois vão perceber que depois da pandemia a quantidade de pessoas morando na rua aumentou muito. E esse déficit habitacional, ele aumentou. E aí tem vários motivos para isso, tá? O primeiro deles, falta de uma política pública, teve a pandemia que aconteceu, tem a questão da especulação imobiliária, tem a questão do crédito para imóveis, está com juros muito altos, a gente já falou aqui que é uma das dificuldades da geração que está nos 40 e pouco, e a gente tem aumento desse custo do aluguel, enfim. Temos desafios para poder enfrentar. Então, é importante que a gente saiba qual é o desafio desse período, para que a gente possa se planejar. Para quem estuda, aí, por exemplo, uma prova que é muito difícil, sabe que a prova, por ser difícil, a pessoa já se planeja antes, já começa a pensar no que ela vai estudar, faz um cronograma de estudo. A gente que é concurseiro sabe disso, né, Amanda? A gente já... Com certeza. Então a gente sabendo o que a gente quer e aonde a gente quer chegar, a gente se planeja antes. Então é importante estar consciente. As dificuldades estão aí, não é tão fácil quanto a gente imagina, só que a gente, ao mesmo tempo, é brasileiro, não desiste nunca, e a gente quer, no final das contas, ter uma moradia digna,
que traga saúde mental e saúde física, não só para nós, mas para a nossa família também. Então, é preciso pensar sobre esses aspectos quando a gente fala sobre pensar numa moradia. E hoje, aqui, e a gente sempre fala, né, o Bora Rejuvenescer, ele é um ciclo eterno que as pessoas vão acompanhar a gente até a gente ficar bem velhinho conversando sobre esses 8 elementos. Hoje é só um ponto de partida para que você, aí do outro lado, possa pensar, assim como a gente pensa, nesse ponto nesse início, o início de um período de consciência para você, que você possa despertar sobre isso. Se você ainda não pensou sobre isso, comece a pensar, comece a dar uma olhada no seu panorama, a sua condição financeira. Isso é uma coisa muito importante que a gente acha que lá na frente vai fazer muita diferença para a qualidade de vida da gente. E assim, a gente fala muito de futuro, né? Só que como a gente falou que nossa geração é a geração sanduíche aí, que está pensando no filho, que aí eu dei exemplo no início da live, falando do Heitor. O Heitor é meu filho, para quem chegou depois, ele tem 7 aninhos, e é o Rejuvenescente Mirim, tá aí no nosso feed, tem postagem com ele. E tem os nossos pais, né? Assim, tio Sérgio, mamãe, tia Mana, fiquem tranquilos que se precisar, eu e o Wallace, a gente vai cuidar de vocês, não tenham receio, mesmo que a gente não queira que filho nosso cuide da gente. A gente quer nossa autonomia. Então, como a gente conversa sobre essas questões, né? Ninguém dos nossos amigos também que tem filhos tem esse ideal. Mas a gente sabe que se precisar, o filho sempre vai estar, como a minha avó precisou. Qual é a questão? Refletir sobre isso. A Nélis colocou aqui, ó, o residencial de idoso que quero morar parece um resort, custa 15 mil por mês. Bora guardar dinheiro. Isso aí, a gente tem que saber onde a gente quer morar, porque tem que ter planejamento financeiro. A gente fala de aposentadoria, tá, mas e aí? Por quê, gente? Quem trabalha com idoso sabe, e quem conviveu com um idoso que precisou de ajuda sabe. A casa precisa ser adaptada, tem que ter rampa, o box tem que caber a pessoa quando precisa de uma cadeira de roda. E a gente pode precisar em determinados momentos, até quando a gente quebra algum membro, né? A gente não precisa de ajuda. É isso. Agora, como ela está colocando, ela já sabe ali, a nossa geração já está pensando nisso. Aonde eu quero morar? Eu quero morar com o meu filho? Não tenho um filho. Eu tenho um colega que uma vez falou assim para mim, não tem como ser independente, todo mundo precisa de alguém. Precisa, se a gente precisa com 40 anos, o ser humano é relacional. Imagina com 80, com 90, com o nível de desrespeito que às vezes a gente tem aqui. Então, a questão toda é tirar o tabu. Eu e o Wallace, a gente sempre vai trazer os assuntos aqui, vai falar na cara dura. A gente já falou de libido no envelhecimento, a gente já falou de dinheiro, que não tem que ter tabu para conversar sobre finanças, e não tem que ter tabu para falar sobre moradia. Eu quero morar no asilo? Eu não quero morar no asilo? Não. Eu quero morar no asilo só se for nesse aí, igual um resort. Beleza, então vamos juntar dinheiro? Vamos. É isso. Precisa ser falado, precisa ser pensado. E a nossa geração também. Tia Antônia, seja bem-vinda. Tia Antônia é a mãe da Suzana. Suzana é uma amiga nossa, para quem for ver o replay aí. Então a gente precisa pensar nisso. Não, eu já aviso logo que eu vou morar num lugar tipo um resort, esse que o Neto falou, e eu vou todo dia, com 120 anos, de bicicleta para o escritório do Bora. Porque trabalhar também é importante. E te digo mais, Nélis, vamos formar uma comunidade alternativa dos rejuvenescentes. A gente vai fazer nossa casa do jeito que a gente quer. A gente tem que pensar nisso agora. Como é que é a casa que você quer morar? Vamos pro resort, isso aí. Vamos geral, ficar velhinho rejuvenescente, dançando. Eu já começo a dançar com 40, gente. Vocês imaginam? Eu vou virar meme nessa internet direto. Vocês podem botar. Ele botou ali, ó, eu tenho que guardar para ser a velhinha do navio. Então, vamos construir o que a gente quer. E assim, gente, a gente fala de política pública.
Agora eu vou dar chinela a Dercy aqui. Dercy Gonçalves, quem é Cris sabe quem é. Política pública não é só político que faz. Política pública é o público, é cidadania. Você tem que saber o que você quer para saber o que quer cobrar. O que está lá no Estatuto do Idoso? O que tem de instituição de longa permanência? Por que a gente tem que terceirizar isso só para quem está na geração abaixo? A minha avó, ela pagou o enterro dela. Ela não deu nenhum trabalho. Tem nações, tem culturas que não tem tabu para falar sobre a morte. A gente tem que falar mais sobre isso. Por isso que a gente está falando de inventário, a gente está falando de holding, a gente está falando de tudo isso enquanto está todo mundo aqui com saúde. Tem que parar de ser tabu. E de espiritualidade também, para poder entender melhor sobre isso. Tá? Exatamente. A gente vai passar por luto. Todo mundo aqui, ó, você que tá aí vendo eu cortando tomatinho, vai ser igual esse tomatinho, ó, vai morrer. Entendeu? Caraca, eu me sujei todo. Bem feito. Vou fazer graça. Já quer fazer uma manguice? Pobre do tomatinho. Então, assim, essa reflexão é super importante. Isso é só o pontapé, né, das conversas que a gente vai ter sempre aqui nas nossas lives, também no nosso conteúdo, iniciando falando sobre esse tema de moradia, que para muita gente é algo que as pessoas não conversam, é algo que não é pensado, né? É algo que só é visto já quando o problema existe, e não algo que pode ser planejado e construído ao longo do tempo. A gente quer planejar e construir isso, né? Então, vamos para a parte final, que é a parte das dicas, né? Já passado aqui nossos 50 minutos, mais ou menos, vamos para a parte das dicas para a gente já poder ir finalizando. Então, a primeira dica de todas é isso que a gente está fazendo aqui. Refletir sobre o assunto, pensar sobre ele, olhar para si mesmo e pensar assim, como é que eu quero envelhecer? Aonde eu quero estar? Quero estar no resort, como a Nery falou, quero ser a velhinha do navio, quero estar lá vendo o Roberto Carlos com 230 anos cantando. Não, né? A tia Antônia vai. A nossa geração já tem outras pessoas. Deixa o Roberto Carlos para quem está curtindo agora. E para quem, outra dica, né? Para quem tem filho, né? A gente precisa pensar, será que a gente quer que os nossos filhos parem a vida deles, conforme a Amanda levantou essa reflexão, né? Para cuidar da gente, pelo fato da gente estar negligenciando agora, que a gente falou que a gente está na geração com o maior consciência de autocuidado que já tivemos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa geração que a gente vê muita procrastinação, pouca gente motivada em buscar uma vida bacana, né? Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade para a gente. É aquilo que a gente falou na live passada, do envelhecimento bem-sucedido. Para ser bem-sucedido financeiramente ou no seu trabalho, você tem que dar o seu melhor. E para fazer um envelhecimento bem-sucedido, você precisa também dar o seu melhor da forma como você leva a sua vida. E isso que a gente propõe, né, fazer com a nossa e convidando vocês para fazerem parte também desse tipo de pensamento de comunidade. É ter um pouco de coerência. A gente não tem que idealizar uma coisa e fazer outra. A gente tem que ser coerente com o que a gente idealiza. Então, ao invés de se autoexigir uma alta performance para tudo, eu quero ter um envelhecimento bom, eu tenho que abrir minha cabeça para pensar em como. E a gente está aqui para te ajudar. Então, ter filhos não é garantia que você vai ter alguém para cuidar de você. Com toda certeza. Né? Depois você vê o replay, quando a gente botar no feed, no início a gente falou exatamente sobre isso. A nossa geração está tendo menos filhos. Então, assim, não dá, mesmo que a gente queira, não vai dar. E o que está acontecendo é que a gente não quer. Então, a gente tem que juntar dinheiro para pagar aonde a gente quer morar. Verdade. Então, uma outra dica também, né, que a gente já falou aqui, né? Se você não pensa nisso, nunca parou para pensar nisso, dá uma pesquisada sobre essas instituições que a gente falou, instituições de longa permanência. A gente precisa conversar sobre isso que a gente está falando aqui, né? Essa quebra de tabu. Como a Amanda falou, a gente já falou sobre libido, a gente já falou sobre assuntos que geralmente não são abordados quando a gente fala sobre longevidade, que a longevidade é viver longamente. Só que e o caminho?
até lá. Então, a gente Como, tem né? aspectos que fazem a diferença, né? Um dos principais está aqui, né? A gente já percebeu isso. Um dos principais está aqui. Então, é preciso conversar sobre isso, ouvir e perceber com o olhar de aluno como é que as pessoas mais idosas passaram por esse período, o que elas podem colaborar também para a gente, o que elas pensam sobre esse tipo de assunto. E um ponto importante, né, que a gente já levantou aqui antes, fazendo live sobre isso, que justamente a parte de finanças precisa ser bem olhada. Então, a gente precisa ter organização financeira. Do total que você ganha, reserva ali, faz o seu planejamento, o percentual que você usa para gastos correntes, o percentual que você usa para lazer, o percentual que você usa para investimentos de médio e de longo prazo também. Se você gosta de viajar, um percentualzinho ali para viagem. Todo mundo sabe que guardando de pouquinho em pouquinho, ano que vem, a gente consegue fazer uma viagem bacana em família. Então, é só se organizar, né? Se organizar direitinho, todo mundo consegue envelhecer bem e ter acesso a uma boa moradia mais para frente. Então, você ganha pouco, ganha muito, de qualquer forma, você precisa aprender a se organizar. Gastar, tentar viver um nível de vida um pouco menor daquilo que você ganha, né, para poder ter um pouquinho ali para você conseguir poupar. Quanto mais você conseguir poupar, você vai perceber que você fica mais seguro até para tomar decisões. E para tomar decisões importantes, como a moradia que você quer ter, o resort que você quer morar, né? Olha que O delícia. cruzeiro que você quer frequentar sempre, você precisa se organizar financeiramente, é o mínimo. Então, dá o start aí, isso é importante. E, no final, a última dica é sempre a gente dizer para vocês, o Bora Rejuvenescer está aqui para a gente poder pensar, conversar e ajudar vocês sobre isso. A nossa ideia aqui é trazer pontos que geralmente não são tão comuns na discussão sobre longevidade. As pessoas geralmente falam sobre longevidade quando já estão numa idade mais avançada e com os problemas instalados. E a gente aqui está mostrando um caminho, uma comunidade, um estilo de vida que a gente acha que é fundamental para poder ter uma saúde longeva. Dizem, e a gente já repetiu em outras lives, que a pessoa que vai chegar aos 150 anos já nasceu. Eu quero me candidatar, Amanda também, espero que você aí também. Mas para poder ter essa longevidade, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com ela, né? Exatamente. Novos paradigmas estão surgindo. Se antes as pessoas viviam até os 80, o que era chamada meia-idade era os 40. Mas se hoje as pessoas estão chegando até os 100, o que é a meia-idade? Tem paradigmas que estão mudando, tem a idade biológica que o corpo tem, mas também tem a idade que você acha que você tem a idade social que te dão. A gente está passando por um momento, e a gente está falando sobre isso aqui, de transição. Transição de geração, transição de valores, de perspectivas, de paradigmas, e a gente precisa estar atento e pensar sobre isso também. Então, mensagem final é essa, que a Amanda botou. Viajar é muito bom. Viajar rejuvenesce. Né? Rejuvenesce. Se puder, passa aí a dica que o Flávio Augusto deixa. 3 em 3 meses, procura um cantinho, nem que seja só um final de semana para você poder distrair a cabeça e voltar com gás total, que está muito bem. E como a Nelis colocou aqui, ela não acha justa essa carga para os filhos. Pois é, a gente tem que tomar responsabilidade para si mesmo e pensar, abrir a cabeça. E essa live aqui hoje foi para essa reflexão. A gente tem que começar a abrir caixinha para pensar e já aproveitar desde já para se organizar financeiramente, viajar, tudo, porque a ação que a gente faz agora é o que vai determinar o nosso envelhecimento e a nossa longevidade. A proposta minha do Wallace aqui, com Bora e com quem vai entrando também com a gente, é o como. A gente quer trazer o como dentro desses 8 elementos. Um dos comos é esse aqui, ó, alimentação, espaguete de abobrinha, depois eu ensino, molho de tomate natural e manjericão para você morrer de inveja, que eu sei que tu gosta. Eu adoro, manjericão, adoro. Então é isso, gente. Vamos deixar de procrastinar, vamos rejuvenescer, continuar atento aí ao nosso conteúdo. A gente depois coloca a live disponível de novo no feed. E quem puder, deixa aí o coraçãozinho, manda um aviãozinho para outras pessoas, compartilha o conteúdo que para a gente é importante. Mandinha, beijo, boa refeição. Beijo, beijo, meus queridos. Que bom, né, Eli? Vamos refletindo aí todo mundo. Obrigado.
Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Inês, para todo mundo aí também que esteve com a gente. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Até mais.